Hoje, quarta-feira, salvo engano, que meu celular tá carregando, eu sempre olho no celular. Hoje é dia 17. Dia 18? Errei por um dia. Ah, meu Deus do céu, que feio. Ah, é verdade, era só fazer quanto que sexta-feira é dia 20, né? Amanhã, dia 19, é feriado. Amanhã é feriado? Amanhã é feriado. Feriado do quê? Corpus Christi. Sério? Nem eu sabia disso. Luan Azevedo, eu ia ficar quieto aqui, eu não ia participar do programa, mas depois dessa. Luan Azevedo, amanhã é feriado. Feriadão. Câmara Municipal não funciona amanhã nem sexta. Não, mas Câmara só funciona... Assembleia não funciona nem amanhã nem sexta. Governo do Estado não funciona nem amanhã nem sexta. Não funciona nem o Tribunal de Justiça. Não trabalha, não tem aula os colégios, segundo amanhã e depois. O que acontece é o seguinte, parou o Brasil mais uma vez por 4 dias. Feriadão, quem tem dinheiro, hoje à noite está indo embora. Está indo para a praia, Guaratuba, Camboriú, Matinhos. Olha, e quem já tem dinheiro já está desde sexta-feira de semana passada viajando. Olha só. Muitas pessoas, liguei essa semana, já estavam em Miami, Paris, pessoas já estavam no Japão, enfim, e foram Tava também... na Europa. É porque está tendo o campeonato mundial de clubes de futebol. Não, eu achei que você ia falar com o teu amigo, o Beto Richa, tá na Europa. O Betinho está na Europa. Tá na Europa, ele é eurodeputado. Tá lá na comissão dos eurodeputados. Então o Betinho está lá, é muito importante. Até o nosso presidente da República está na Europa. O Lula? O Lula. Não, ele está no Canadá. Então ele foi para o Canadá agora. Ah, mas então não sei. Ele estava na Europa. Porque ele é assim, né? Um dia ele está no Canadá, outro dia nos Estados Unidos, outro dia na Europa. Ele estava lá, daí o Trump fugiu França, dele. E o Macron? Tava também. Tava também, mas o Trump fugiu dele. E a mulher do Macron? Tá, agora não sei, né? Porque ele levou um tapa da mulher. Agora... E a mulher do Macron, esse negócio. Porque agora tem que saber se o Macron está onde está a mulher, né? E olha só, você viu aí que saiu uma nova pesquisa. Qual pesquisa? A pesquisa agora que saiu daqueles que têm vontade de sair candidato e não são candidato. Nunca. Quem que tem vontade de Admirador. ser? Quem? Admirador. Moador. Ah, mas o nome dele é Ademir? O Ademir é o irmão, é o Renato. O Renato Ademir. Por isso que eu tava Porque aqui. O irmão é Ademir. Porque o Ademir é dono de restaurante. É dono de restaurante. De carne de onça. O Greca vai lá. O Greca vai. Certeza, ele gosta de uma carne de onça. O Greca é amigo do Ademir. O Ademir foi presidente do Clube Atlético Paranaense. Antes do... Antes do Petralha. Nossa, então é 1.500, né? 1.500. Porque o Petralha Mas o Renato tem quantos anos? Não sei, eu acho que uns 60, 65. O Ademir é mais velho. Nossa, ele é da famosa cidade de Pitanga, né? Pitangueira. Porque sabe que de Pitanga é ali que a família Cury, na época do lado de União da Vitória, ali que a família Cury, a família Dura, ali começaram, Luciano Pisato ali, tudo aquele povo. Começaram nessa região. Começaram nessa região. Luciano Pisato, você sabe, que era de aquela cidade mais fria do planeta Terra. Palmas? Não, do União da Vitória. Nossa, eu fui lá... Paula Freitas, Paula Frontin? Perto, do lado. Eu tive lá na... São Mateus do Sul? Eu tive no hotel lá do... São Mateus do Sul? Não, eu tive no hotel lá do Rebouças. Luciano Pisato. E é muito frio lá. Muito frio. Eu vou achar aqui... Porto Amazonas... Do lado. São João do Triunfo. Quer ver? Eu já vou achar aqui. Palmeira é time de futebol, né? Não, mas tem a cidade de Palmeira. Tem. Depois, deixa eu pensar aqui mais Gerais. que município que tem ali. Paula Freitas, Paula Frontinho, General Carneiro. General Carneiro. General Carneiro. Lembrei agora. Falecido Luciano Pisato. Ele é de General Carneiro. Você sabe que General Carneiro, o PT perdeu a eleição por 30 votos, né? 30 votos? 30 votos, o candidato do PT lá. E também estou sabendo que lá em União da Vitória tinha uma candidata, filha do deputado. Boa pra caramba. Perdeu também. Mas a menina era inteligente. Mas apoiada. Não, ela era inteligente. Gabi Brax. Apoiada pelo Ratinho. Pelo Ratinho. Pelo Eduardo Pimentel. Pelo líder do governo. Por todo mundo. Por Guto Silva, por todo mundo. E veio o Roveda. O que fizeram aqui em Curitiba
O que fizeram aqui em Curitiba com o Eduardo Pimentel, fizeram com ela e o União da Vitória. Mas você sabe por que ela perdeu, né? E o Roveda lá é irmão do Santinho, né? Quem? O atual prefeito lá. Quem que ganhou lá? Não, quem ganhou lá foi o doutor alguma coisa. Era um médico que foi secretário Apoiado de pelo saúde pelo Roveda, pelo PSDB. É a única prefeitura, é a maior prefeitura do PSDB no estado do Paraná. Ele fez uma coligação com o PSDB e uns partidinhos lá. Mas ali tem uma análise muito simples. Ali teve 4 candidatos que pontuaram mais ou menos a mesma coisa. Ô, louco. A Gabi Bacres fez 30%, o prefeito fez 31%, ela fez 30% e o prefeito em exercício fez 28%. E teve um cara do PV, que foi candidato da Federação Brasil da Esperança, do presidente Lula, Brasil, mas não é, que fez 10%. Mas o Lula é Partido dos Trabalhadores? Sim, o Lula é do PT, mas a federação, que é PT, PCdoB e PV, se chama Brasil da Esperança. Presidido pelo nosso companheiro, como diz o meu amigo Lula, o companheiro Lula. Como diz o teu amigo senador Requião, ele Roberto diria assim, Requião. ó, Alexandre, você sabe que companheiro significa quem compartilha o pão. Infelizmente não quiseram compartilhar o PT comigo, agora eu estou indo para o PDT. Mas você sabe, meu companheiro, meu amigo Robertinho. Talhado dos bancos. Como é que você me faz uma coisa dessa? Você sabe que você não quis o carguinho que eu te dei. Isso é uma boquinha de ouro. 30 mil reais. Eu não queria isso. Daí veio o Beto Richa e essa gente toda, aquele secretário de saúde do Beto, Caputo, tá lá, puteando lá na Itaipu. Quiseram essa boquinha de ouro. O Caputo tá lá? Caputo é conselheiro. Conselheiro da Itaipu, o cargo que era para dar para o senador Requião. O senador Requião não quis. Não quis o requeijão? Não. O senador Requião disse que ligaram para ele, falaram para ele assim, senador, vamos ser conselheiros da Itaipu. Ele disse o seguinte, sabonete e requeijão. Ele disse o seguinte por telefone, eu não preciso disso, eu tenho a minha aposentadoria de R$ 3.582 no INSS do Paraná. Até tem que ver se o senador Requião não está sendo debitado pela CONTAG, pelos sindicatos. Mas aí. ele não recebe o salário de ex-governador? Porra nenhuma, o STF foi contra ele. Agora você falou igual a ele. Mas por que Porra ele não recebe? nenhuma, Alexandre. O STF decidiu que eu não tenho mas direito. até Cida Borghetti recebe. Mas o que é isso? Ele foi 3 vezes. Não posso receber a minha indenização. Isso não é salário, isso não é aposentadoria. Como é que ele usa o termo? Eu não sei o quê. Ah, Jesus, rescisória e tal, porque você não pode, como ex-governador, é difícil você arrumar outro emprego formal, né? Daí tem uma indenização. A indenização do Estado por ter sido governador, por perder os cabelos branquear os cabelos quando você foi governador do Paraná. O governador Orlando Pessutti recebe. Você sabe quem que é o Beto recebe? Você sabe quem é o aposentado mais antigo do estado do Paraná? É o nosso amigo Paulo Pimentel. Recebe aposentadoria de ex-governador desde 1967. Já quebrou o Estado. Isso é uma vergonha, meu Paraná. E o Paraná paga para o ex-governador Paulo Pimentel, avô do prefeito reeleito, né? Não, eleito, não é reeleito. E quantas vezes ele foi? Uma vez só, né? Lá em 1967. E o Requião em 3 vezes não recebe? Não recebe. Não dão a ele o direito de receber. A tristeza do Requião de não receber. Mas ele recebe 3.658, que ele é aposentado. O sujeito que está aposentado. R$3.000 é o que ele está passando. Não está bem financeiramente, não está passando necessidade, mas não pode gastar muito. Não coloca óleo diesel naquele Jeep dele, porque o preço do óleo diesel está meio caro. O presidente Lula baixou o preço da gasolina, baixou o preço do álcool em 17 centavos. Né? Eu vi essa semana, fui abastecer aí, estava 17 centavos mais baixo. Mas o Requião está contra isso.
E tá lutando aí, ó. Mas vamos ver o que vai dar. Eu acho que se o Cury voltar a ser governador, ele restitui a aposentadoria do ex-governador Roberto Por Requião. causa do que ele... Por que o Alexandre resolveu? Porque o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná levou como seu padrinho de casamento o senador Roberto Requião. O senador Roberto Requião saiu na capa da Veja quando o Alexandre Cury casou. E o governador Roberto Requião e a sua esposa, a dona Maristela, são padrinhos de casamento do presidente da Assembleia. E do outro lado estava como padrinho de casamento também o nosso amigo Luiz Mussi. Luiz Mussi era padrinho de casamento, ele e a senhora, sua esposa, que por consequência do destino é pai da esposa do Alexandre. Sogrão do presidente da Assembleia. Né? Então você veja que a elite do estado do Paraná está aliado dessa gente toda aí. E nós temos que combater isso. Não aceitarei essa aliança com essa elite do Paraná. Estou contra isso. E a minha indignação é santa. Você é contra isso? Eu sou, porque eu sou indignado. E toda indignação é santa. Agora quero ver se o meu amigo Rafael Greca... Você sabe que eu ajudei muito o Greca, né? Ele que qualquer coisa ele acha... O Requião é difícil de conversar, porque para ele criou todo mundo. Uma vez eu fui no evento em Pinhais, no lançamento da candidatura de um... Eu sou amigo do filho dele, mas que o filho dele que era candidato, o Silvio Santos, filho do Chico Jeitoso. E lá estava nesse evento só a boa política do Paraná. Senador Roberto Requião, o Baca estava lá também. Só gente seríssima, gente muito boa. Não posso criticar. Daí o senador Roberto Requião pega e diz no evento assim: você sabe que eu que criei esse Luizão, né? Se não fosse eu, esse Luizão não seria um bom prefeito de Pinhais. Ajudei muito esse Luizão. E agora está contra mim. Já está tentando tomar o Solidariedade de volta do Francisquini. Estão numa briga aí muito boa. Mas a eleição está embolada, minha gente. Daqui a pouco vai ter eleição para o Senado. O nosso governador Carlos Massa, Ratinho Júnior, e para os íntimos, Little Mouse, lançou ontem um vídeo da sua pré-candidatura a presidente da República. Quem? O Carlos Massa Ratinho Júnior. Lançou ontem. Aquele que ele está falando em 44 anos? Em 44 anos do quê? Ele fala que tem 44 anos de idade. Isso mesmo. Nós somos o estado mais ecológico do Brasil. Mais ecológico. Melhor educação. Primeiro lugar no IDEB. É o quarto... É a quarta economia do Paraná. É a quarta economia. Mas que absurdo, minha gente. Você sabe, quando eu fui governador, era a primeira. A diferença é que tinha alguns na minha frente que não contavam. Eu não conto São Paulo, Rio de Janeiro, eu não conto. Por isso estavam na minha frente. Que eu fui o melhor governador do Paraná. Na verdade, eu fui o melhor governador das galáxias. Quase perdi para Osmar Dias. Agora, você já imaginou, Luan? Faltou 10 mil votos. Você já imaginou, você é acostumado a sentar em grandes mesas. Eu não sento em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Você sentar em grandes mesas com presidentes de outros países do mundo, você sentar com grandes líderes mundiais e, de repente, você estar sentado com o Chique Jeitoso. Com o Chique Jeitoso. Já imaginou? Que o Chique... Já imaginou? Você está sentado um dia com fulano, com Macron. No outro dia, Chique Jeitoso. Outro dia você está sentado com o presidente da República. Verdade. Fernando Henrique, como ele esteve sentado. E no outro dia ele está Fernandinho. sentado. E outro dia ele está sentado com o Zezinho do Sabonete. Você sabe que eu tive na casa do senador Roberto Requião uns tempos atrás? Até tem uma foto minha aí, polêmica. Ali perto da Praça do Gaúcho, isso, da Ucrânia. Isso mesmo, fui lá na casa dele, tomar um cafezinho lá, e ainda fui de shorts, porque é uma foto polêmica. Eu vi essa foto, polêmica, muito polêmica essa foto. E ele falou isso para você, né? Falou, não, e você veja, é isso que eu vou contar aqui. Estava eu, o Dr. Fabrício Kleinman, o Carlos Moraes, o Pedrinho e eu. Carlos Moraes estava lá também, era o que mais tinha voto ali.
Era o cara bem votado. Mas Não, mas se tira piada. Não, mas você não não é... vai pro céu, você não vai pro céu. Não é piada, eu sei Você que não tá vai- rindo. Você não vai pro céu. Não é Luan piada. Azevedo. Mas o que eu queria... o cara já foi suplente de deputado estadual em 2002. Pelo PPS. Sabe quem que tava no PPS, já foi popular socialista? Fernando Jacobo. Você sabia disso? Fernando Giacomo. Já foi do PPS. O teu amigo Carlos Alberto Ratinho Júnior, Carlos Massa Ratinho Júnior, já foi do PSB. Do PSC. PSB. Ou Partido Peixe. Não, ele foi do PSB. Mas ele foi do PSC. Então foi também. Porque Partido daí depois Social Cristão. Porque daí depois ele viu que crente dá voto, daí ele virou crente. Mas ele era do PSB. Ele era socialista. Ele Em era 2008, 2008, nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior apoiou a Gleice Hoffmann para prefeita de Curitiba. Contra o Beto. Verdade. Quem era vice da Gleice? Verdade. Borges Dos Reis. dos Reis. Você ia Numa falar ele... Borges da Silveira, né? Eu ia falar. Aí eu vou falar pra você. Só citava só a caveira dele. Eu ia falar bem Borges da Silveira. Mas é que eu não conheço o Borges dos Reis. Não Você sei não quem conhece é. o Borges Reis? Não conheço. É um engenheiro. Engenheiro. Foi vereador de Curitiba. Do IPUC. Hoje o maior puxa-saco do Carlos Massa Ratinho Júnior, ou se não para os mais conhecidos. Então como foi se diz. ele que indicou o vice da Gleice. Ele era Cui-Calça Covagnoni, Ah, nosso amigo Ângelo Vagnoni. que está mais uma vez mostrando aí que Candidato a deputado estadual. Olha, eu vou te dizer o seguinte, ele não foi deputado, né? Foi deputado né? estadual, deputado federal. Quase foi prefeito de Curitiba Quase. se o Alexandre não tivesse roubado Quase. aquela eleição. Quase foi governador, Quase foi governador, por quê? porque era a vontade dele. Ah, não tinha condição, né? Não, porque é o seguinte... É do PT, ele no tava, PT. Ele tá, na caminhada dele estava muito difícil. Você está rindo? Ele está chegando na caminhada ali, estava muito difícil. Ele estava indo contra o Jaime Lerner. Grande governador. Jaime Lerner, grande governador Jaime Lerner. Nosso amigo. Você veja, não cumprimentava ninguém, foi 2 vezes governador do Paraná e 3 vezes prefeito de Curitiba. Como é que pode, Alexandre? Ó, acabou de sair um informativo aqui. Um informativo. Né? Deputados apostam em Alexandre Cury para 2026. Agora tem que combinar com o povo só. Informativo do Pio do Jacu. Mas tem que combinar com o povo. Eu ainda acho, eu já disse aqui na rádio. No evento em Campo Largo ontem. Isso. Correva bem. Inclusive o Ney reprovou, quer dizer, o Ney reprovou. Ele O Ney reprovou, Ele lançou. reprovou o quê? O Ney reprovou o quê? Não, é que era piada em Eu sei, 2016, que era chamar o Ney de Ney reprovou. Que Sim, ele fez porque uma ele não faculdade passou. em Tocantins. Não fala uma coisa dessa. O Greca Rafael falou isso em 2016 na campanha. reprovou, No último não aguentou turno, a eleição. No último turno, em 2016, no segundo turno, em 2016, na último debate, o Rafael, você era novo ainda, eu acho que Eu você tava era. lá já. Você estava lá já? Já, eu acompanhei essa eleição. Aí o Rafael pergunta assim pro Ney: Ney, eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná. Eu queria saber aonde você é formado. Aonde? Aí, lógico, ele falou que era ensino à distância, EAD. Aí o Greca sambou, pulou e, olha... Mas o Greca é muito sem vergonha, né? Porque, ó, você veja, o governador Você chamou o prefeito de sem vergonha? Eu chamei o governador do estado do Paraná, é formado aonde? Nossa, em Harvard. Que é Harvard. O governador do estado do Paraná é formado em marketing pela FAP. FAP não era o Fusca FAP? Não tinha o Fusquinha FAP? Não, tem uma universidade chamada FAP e o governador do estado do Paraná hoje é formado em marketing nessa graduação. Inclusive, Na FAP. ele fez supletivo, né? Ele é o primeiro governador que fez supletivo no estado do Paraná. Ou melhor, a candidata de algumas, a prefeita de Curitiba, quis falar que ele era sonoplasta, daí deram na E também ela quis também jogar contra
jogar contra nós da comunicação. A popularidade do governador do estado do Paraná é absurda. 80% de aprovação. Mas você sabe, Alexandre, que quando o senador Roberto Requião foi governador, ele tinha 80% de aprovação. 80? 80% de aprovação. Tá certo que é a manchete de um jornal que recebia a verba do governo do estado do Paraná. Você sabe que o Beto também tinha 80% de aprovação? 84. 84% de aprovação. Perdeu a eleição para o Senado. Foi a maior aprovação da história. E perdeu a eleição para o Senado. Perdeu a eleição para o Senado. Porque cada eleição não tem a ver com aprovação, tem a ver com capacidade de você desconstruir o seu adversário. Ainda bem que você entende, né, o que nós estamos falando. Inclusive, quero dizer a você que só existe uma chance do Felipe Barros ganhar a eleição ao Senado no Paraná. Qual? Se ele fizer uma aliança com o governador Ratinho Júnior, o governador for candidato ao Senado, fizer ali seus 3 milhões de votos e puxar o Felipe Barros. Só isso? Só. Agora, semana passada ou retrasada, não, essa semana eu acho. Não, semana passada que hoje é quarta-feira. O governador estava no Pará. Daí ele lançou. Foi lá pedir voto. Porque ele é pré-candidato a presidente da República. Pelo Pará. Não, a presidente pelo PSD, do nosso amigo Gilberto Kassab, o maior estrategista político dessas eleições. É o homem, é o Midas. Aonde ele bota a mão, pode saber que ganha a eleição. Ô, louco. Ah, pode até saber. Inclusive, as fofocas de bastidor ali daquele salão que você conhece, chamado Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, diz que o Gilberto Kassab, nosso Midas do Brasil, quer Rafael Greca candidato a governador do Paraná. Não quer outro. Não aceita Cury, não aceita Guto Silva. Ele, na verdade, então ele não aceita ninguém. Ele aceita o Greca. Ele quer o Greca. O problema é que o Greca... Cara, assim, eu vou ser agora sem brincadeira, sem tirar sarro da política. Mas se juntar o Greca e o Cury, dá um caldinho bom, viu? Dá uma bagunça boa. Dá um caldinho bom. Porque um é popular e o outro é técnico. Não, e o outro é o da política, né? Sim, a política é o técnico em política. Só que a pergunta é, quem vai ser o vice de quem? Ali é que o ego dos dois não deixa. Eu ainda acho que o Alexandre vai aceitar ser vice. É melhor que ser presidente da Assembleia. Eu preferia ser vice-governador do estado do Paraná do que presidente da Assembleia. É que nem deputado você é, né? Porque se você fosse deputado, você ia querer ser deputado de novo, né? Tá, e por que ele aceitaria ser então vice? Ele que é um técnico no assunto? Eu acho que assim, vai ter uma combinação ali ainda, Greca, Cury, Greca, todos contra Sérgio Moro. Mas eu disse que se não tiver 4 candidatos da direita no estado do Paraná, o Sérgio Moro vai ganhar no primeiro turno. Pode escrever o que eu tô falando aí. Sérgio Moro vai ganhar. Ah, Luan, mas o Sérgio Moro não tem time, não tem gente. Ele não precisa. Ele tem imagem. O Paraná inteiro sabe quem é o Sérgio Moro. Se botar ele na televisão ali e falar Sérgio Moro, governador, ele faz voto. Não precisa sair de casa. Faz voto. Ajudou a eleger aqui uns vereadores aqui em Curitiba. O problema do Sérgio Moro é que não dá para confiar no que ele fala. Agora, se ele se acertar com o nosso amigo, coisa que eu fui atrás de fontes. Muita gente dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná diz que o Ricardo Barros já está aliado do Sérgio Moro. Sim, isso eu ouvi ontem. Você ouviu ontem. Liguei para um braço direito do Sérgio Moro, do Ricardo Barros, e disse, não, nós estamos dentro do projeto do governador Ratinho Júnior. E o nosso amigo RB, Ricardo Barros, está preocupado com a eleição de deputados federais do PP no Brasil. Não é só aqui no Paraná, porque ele é tesoureiro nacional do PP. Ah, ele é tesoureiro. Tesoureiro, amigo do Ciro Nogueira, tá tentando... vai sobrar dinheiro para fazer a campanha aqui no Paraná. Isso, e daí ele, como tesoureiro do Brasil, ele tá preocupado aqui e todos os estados da federação. Não tá fácil para ele. Então,
Agora, se você é o Ricardo Barros, que é um workaholic... Se eu sou o Ricardo Barros... Não, aquele homem trabalha, viu? Olha, gente, eu tenho diferença ideológica com o Ricardo Barros e concepção de mundo, mas não dá pra falar que o homem não trabalha. O homem trabalha. Homem trabalha. Esse cara é fera. Ó, eu acho que tem 2 políticos no Paraná assim, que trabalham muito com a política e talvez seja o grande defeito deles que eles são limitados em número de votos. Limitados que eu digo assim, é difícil avançar para projetos majoritários. O Ricardo Barros e o Alexandre Cury. O Ricardo Barros e o Alexandre Cury, se eles não se preocupassem tanto com a política e se preocupassem mais em se divulgar com o povo, eles tinham condição de estar em grandes espaços. Porque você veja, escreva outra coisa que eu vou falar aqui. Em 2030 e em 2040, olha a previsão. Eu virei a Mandiná hoje do programa. Mandiná da eleição. Em 2040, o Kilter, a Camila Gonda, o Better, todos serão pré-candidatos a prefeito de Curitiba. Por quê? Porque a visibilidade hoje está nas redes sociais, nas mídias sociais. Inclusive, eu acho que o Kilter tem grande chance de um dia ser prefeito de Curitiba. Por causa desse conservadorismo dele. Depende do adversário também, né? O Tancredo dizia que às vezes é melhor escolher não o aliado, escolher o adversário. Porque... Mas, enfim, eu acho que ele... o nosso amigo Ricardo Barros, nosso amigo Alexandre Cury, trabalha muito e se divulga muito pouco. Diferente de outros políticos. Tem outros políticos aí que divulgam muito e trabalham muito pouco. Sabe? Eu penso assim, por exemplo, um cara que trabalha também, olha, e tem todos os defeitos do mundo por ser o maior defensor do governador Ratinho Júnior, Hüseyin Bakri. Mas o turco trabalha. Turco corre, o bicho anda. Outro cara que está crescendo, tem gente que está dizendo que ele é o novo Traiano, Gugu Bueno, lá de Cascavel. Novo Traiano? Novo Traiano. Será? Não sei, o povo que está dizendo, não é eu que estou dizendo. Eu conheci ele há uns 4, 5 anos atrás. Então, mas é dessa nova geração. E o governador Ratinho Júnior, com todos os defeitos do mundo, que eu posso elencar vários, mas está conseguindo fazer com que o Paraná se renove politicamente. Porque quem que eram os representantes de Cascavel? Alfredo Kaifer, Edgar Bueno. É isso que eu ia falar, família Bueno. Que não tem nada a ver com o Gugu, né? Não. O Padovani, tá pagadinho o Padovani, hein? Se elegeu, gastou um dinheiro danado e não quer voltar. Mas Cascavel não tinha tantos grandes políticos, mas está se renovando. Quer ver e tem uma galera ali para deputado que eu acho que vai perder a eleição. Nosso amigo Nelson Justus diz que não é candidato, mas vai lançar o Roberto, que pode ser que se eleja pela sua votação em Guaratuba. O problema é que ele ficou sem a prefeitura. Eu diria para você que ele se elegeria deputado se ele tivesse a prefeitura de Guaratuba. Hoje eu já não sei. Mas a chapa do União Brasil e do PP não vai estar fácil, porque tem muita gente. E não adianta, minha gente, tentar apostar. Quer ver? O maior exemplo de eleição municipal mostrou que não adianta apostar nos velhos, naqueles que são do sistema, daqueles que estão aliados. Eleição de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu elegeu uma criatura chamada General o quê? Silvio Luna. Silvio Luna. General Luna. General Luna não era de Foz do Iguaçu. General Luna não tinha vínculo nenhum com Foz do Iguaçu, a não ser 1 ano e 3 meses à frente da Itaipu. General Luna não tinha nada a ver com Foz do Iguaçu. É só o Jacobo, que é muito do esperto. Então era um lunático. Literalmente. E sentou lá em Foz do Iguaçu e disse que era candidato a prefeito de Foz. Competiu contra 2 ex-prefeitos. O prefeito Sames, que já tinha sido prefeito na década de 90, 92, ou algo assim. Não sei se você vai lembrar dessa época, Alexandre. Sames, era Sames, né? Sames. Ele era filho daquele Dobrandino? Não sei. Dobrandino? Deve ser. Eu acho que era. Dobrandino. Não era Dobrandino? Não. Dobrandino. Não sei, era de Dobrandino Araújo. Era meu amigo. Ele não era pai do Sames? O tio do Sames? Eu não conheço o Sames, né? Eu não sei quem é esse Sames. O Sames foi prefeito em 92, antes do Paulo McDonald. É parente do Sames.
Parente do Sames. Ele é parente do Sames. Agora eu não sei qual é o parentesco. É porque é Dobrandino, né? Dobrandino. Dobrandino foi prefeito de Foz do Iguaçu na década de 80. Sim, era Oit- PFL. 88, 85. E depois ele foi PFL. Ele foi em 85. 85, né? Bem Dobrandino. Né? Dobrandino. E depois o Sames, e depois veio Sua Santidade, que era uma santidade política em Foz do Iguaçu. Porque ninguém ganhava do Paulo McDonald. Porque o Paulo McDonald, não sei o quê. Foi candidato e perdeu. Fez 32%. E não é porque o Paulo é ruim. Não é que o povo não queria o Paulo. É que o povo estava cansado da dobradinha. Sai Sames, entra Chico Brasileiro, que foi um péssimo prefeito para Foz do Iguaçu. O povo deu uma revoltada e falou que vai votar no Sargento Luna. Então eu vejo que eleição é assim, ó. Eu tava vendo a eleição da Argentina. Rapaz, quem era o maluco do Milei? Não era Dobrandino Araújo, era Dobrandino da Silva. Que é parente do Sames da Silva. Isso. Ex-prefeito Dobrandino. Dobrandino foi eleito. Eu sabia, é que eu estava aqui tentando mudar, que não era 90, não era 85. Eu estou tentando aqui, porque quando eu entrei no PFL... Quando você foi da Frente Liberal. Da Frente Liberal, ele já era prefeito. Isso que eu estava tentando aqui. Ele foi eleito em 1990, né? Dobrandino foi... Espere, vamos ler a história então de Dobrandino. 92, eu acho. O primeiro prefeito eleito pelo voto cidadão com o maior número de mandatos eletivos pela cidade e político em destaque do Paraná. Em reconhecimento a este legado, Dobrandino Gustavo da Silva se tornou, na noite de hoje, 14... Tá. Vamos falar, mas eu quero saber aqui. Ó, Qual que é a história do Dobrandino? A história do Dobrandino. A história do Dobrandino. Então está aqui. Dobrandino, a trajetória ex-prefeito, ex-deputado estadual, ex-vereador, inclui obras importantes. Eu quero saber a data que esse homem aqui foi. Aí vem falar de Chico Brasileiro. Eu já não quero mais saber de Chico Brasileiro. Não, Chico Brasileiro está na AGEPAR, né? O Chico Brasileiro está na AGEPAR. O Chico Brasileiro que era comunista, rapaz. Você sabe que o Chico Brasileiro era do PCdoB, né? Sim. Era comunista. E hoje está no colo do governador Ratinho Júnior. Filiado ao PSD. Sabe que o PSD aceita qualquer coisa também, né? Qualquer coisa eles estão filiando. Qualquer coisa eles estão filiando. Mas é verdade. Você estava vendo a chapa do PSD ali? Uma desgraça. Para vereador de Curitiba. Uma desgraça. Para vereador de Curitiba. Nas próximas eleições nós vamos lançar um partido, Alexandre. Um novo partido. Qual? Qualquer um. Você falou que não dá mais para fazer partido. Não, mas ontem... Pode Ele falar. foi eleito prefeito com 19.129 votos. Quando? Foi eleito. Teve 19 mil Em votos. 1990, elegeu-se deputado estadual, Olha aí. com mais de 25 mil votos. Nelson Justus e o Traiano ainda estavam lá. Já estava lá. Já estavam lá, já estavam. É o único que se mantém, né? O Traiano e o Nelson Justus é o único que se mantém dessa velha guarda, né? Eleição municipal de 1996. Ah, 96. Por isso que você tinha acabado de entrar no PFL. 96. Então, provavelmente o Paulo McDonald foi vice dele. Provavelmente. Porque daí depois veio o Paulo. Dobrandino saiu com quantos anos, tá? Quanto? 101. Então, porque o filho dele, Sames... Eu acho que o Sames não foi prefeito. Eu acho que o Sames foi deputado por Foz do Iguaçu e foi candidato a prefeito. Mas é da família da Silva ali, do Dobrandino. Mas, você veja, Foz do Iguaçu apostou no novo. Maringá apostou... Também, tá certo que o nosso amigo Silvio Barros ganhou no tabuleiro, né? Ele é filho do prefeito de Foz do Iguaçu, Dobrandino Gustavo da Silva. O Sames. Celso Sames, hoje tem 57 anos. Ah, então ele é filho do Dobrandino. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com. Então, e o Paulo McDonald, o imbatível, perdeu a eleição. E ele disputou, o Sames, a eleição em 94. Uma eleição só. E perdeu. E perdeu. Ah, então.
porque estava fora do play. As pessoas querem votar em gente nova, em gente que não tem compromisso com o sistema, que tem compromisso com a corrupção, com a sem-vergonhice. Entendeu? E não adianta o cara que já foi deputado, que já foi vereador, que já foi não sei o quê, vir com esse papinho furado, que não vai dar certo. Você falou do Adur. O Adur, se fizer 10 mil votos, é muito. Eu não estou desmerecendo o trabalho do Adur, que está lá defendendo a Ilha do Mel. Eu não sei quantos votos tem na Ilha do Mel, mas ele está lá defendendo a Ilha do Mel. Mas assim, não tem... Ele trabalha com meio ambiente, alguma coisa assim? Ele é subchefe da Casa Civil. Não tem nada a ver com o meio ambiente. Não, mas ele fez o projeto Dos peixes? do proteção da Ilha do Mel. Dos peixes? Isso. E não faz voto. Quer ver outra pessoa que não vai fazer voto? Doutor Orlando Pessutti. Se for candidato a alguma coisa, não faz voto. Ah, Luan, você não gosta do Pessutti? Não, eu acho ele muito agradável. Inclusive, muito parece uma coxinha. Mas é uma pessoa que não tem voto mais. Não tem densidade eleitoral. O Pessutti vai dizer o quê na eleição? Ó, minha gente, vota em mim porque eu fui deputado 6 vezes. Parabéns. E agora, o que você vai fazer pelo Paraná? O Adur vai falar o quê? Fui secretário de Desenvolvimento Econômico, sou amigo do governador. Um candidato a vereador aqui em Curitiba disse que era amigo do Ratinho, botou um monte de wind banner por aí dizendo que era amigo do Ratinho e não deu voto. O teu amigo Dimas aqui foi candidato e estava com apoio do Bolsonaro. Fez quantos votos? 700. Então... Acho que fez menos votos que você. Porque se não tiver consistência no discurso, no projeto político, vai perder a eleição. Em 1992, Dobrandino Silva foi eleito como um dos vereadores mais votados de Foz do Iguaçu. Em pleno regime militar, lutou para defender as eleições diretas e apoiou importantes bandeiras sociais como o movimento contra a caristia. Em 1985, Dobrandino foi eleito prefeito, com 19.129 votos, dos 46 mil apurados. Em 1990, elegeu-se deputado estadual com mais de 25 mil votos. Em 1992, novamente candidato a prefeito, conquistou o dobro de votos de sua primeira eleição, totalizando 42 mil votos. Retomando o comando da Prefeitura de Foz do Iguaçu em 96, como prefeito, atuou diretamente na regularização fundiária e na construção de casas para as pessoas carentes. Foram mais de 3 mil casas e 4 mil lotes. Em 2002, elegeu-se deputado estadual, o mais votado entre os 20 deputados do PMDB, no Estado, exercendo o mandato de 2003 a 2006. Foi eleito novamente deputado estadual em 2007. Continuou na Assembleia Legislativa do Paraná de 2008 a 2012. Em sua atuação na LEP, destinou recursos para Foz do Iguaçu, promovendo investimentos em abastecimento de água, segurança e realização de obras. É bonito para a história, mas hoje não tem espaço mais. É bonito para a história. Hoje não, ele está com 102 anos. Não. Como é que se quer ele no espaço? Quer ver outro que se candidatar a vereador de Curitiba não ganha? O Acorce. Mas um que foi deputado federal, um grande deputado federal, foi candidato a deputado federal e não conseguiu mais. Foi deputado federal, 2 mandatos, 3 mandatos, foi vereador, mais votado, Iri Simões. Volta para perde os direitos políticos, volta para recomeçar sua carreira política como vereador e faz 1.000 votos. O homem que foi o recordista, volto a dizer. Ainda é, né? Ninguém bateu desde 92. Desde 92, não, na história. Na história ninguém de Curitiba. Nunca bateu. 26.896 votos. Então você pensa. 27 mil votos. 27 mil votos para vereador numa eleição e outra eleição para vereador faz 1.000 votos. Porque para deputado ele fez 115 mil. Porque não tem espaço mais. Você pega, quer ver um cara mais recente? Colpani. Todo mundo conhece o Colpani. Quantos votos Colpani fez na última eleição? 500 votos. Colpani fez 500 votos para vereador de Curitiba. Então você veja, não tem espaço mais. O negócio agora, minha gente, você que nos escuta na Rádio Paraná Oficial, nesta quarta-feira de tarde,
Não há espaço mais para esse proselitismo do passado, para essa defesa do passado. Os partidos estão se renovando por força, entendeu? Pela mão do eleitorado. O eleitorado mesmo está renovando o seu voto. E a eleição de 2024, e a eleição de 2024, que também é reflexo da eleição de 2026. Eu fiquei sabendo essa semana, o Alexandre deu uma saidinha aqui, mas essa semana, você que está nos ouvindo, teve 2 deputados da base do governo brigando numa reunião por causa de emenda. Meu amigo deputado estadual, que está candidato à reeleição, você vai perder a eleição com emenda ou sem emenda. Não adianta, companheiro. Ah, mas eu tenho prefeitos, tenho vereadores. O povo está cansado desse sistema. O povo está cansado do negócio. E o maior reflexo disso é que a resposta da política é fazer mais do mesmo. O Congresso Nacional, a eleição do deputado federal, essa semana, aumentou o número de deputados de 513 para 531 e ainda fez uma aposentadoria, acúmulo de aposentadoria dos deputados. Ou seja, o trabalhador que está pegando o ônibus lotado, que está bravo, que não sei o quê, ele olha para aquilo e acha, de uma sem-vergonhice, sem tamanho, que não adianta você, vereador, vereadora, deputado, deputada, defender o sistema. Porque o sistema está quebrado, né? Então as pessoas querem votar no antissistema. Hoje, se tiver um candidato a deputada federal, e eu acho que é a Cristina Grêmio, que podia ser a grande puxadora de votos, ia contra o sistema, dizer, ó, estou contra isso, estou contra não sei o quê, ia ter voto, porque as pessoas não aceitam mais esse mesmo discursinho sem vergonha dos acordos, do negocinho ali. Não aguenta mais. As pessoas não querem saber disso. As pessoas querem renovar na política, querem mudar a política. Está mudando, não se muda a política numa eleição. Não se muda a política numa eleição. Se você pegar o histórico, em 1978, na eleição para o governo do Estado, para o Senado da República, o José Richa, pai do ex-governador Beto Richa, era deputado federal, inclusive se elegeu deputado federal porque era muito amigo de Ney Braga. Ney Braga deu uma mãozaça para ele, deixando ele para ser secretário naquela época não era subchefe da Casa Civil, era secretário de Assuntos Municipais. Né? Ele atendia os prefeitos, elegeu deputado federal pelo PDC, Partido Democrata Cristão. Depois da eleição, ele foi 2 vezes deputado federal e foi para ajudar a oposição, candidato a senador. Sabe quantos votos o nosso amigo José Richa fez naquela eleição? 300 mil. Os outros candidatos da Arena, que naquela época a Arena estava em voga, estava em alta, 78 não, 74 ou 70. Uma dessas datas, ou 70 ou 74. Nessa eleição, o Zé Richa perdeu a eleição. 4 anos depois, quem que o Paraná elege senador? Que eu não lembro o nome agora. Eu vou lembrar, rapaz do céu, era radialista também, da cidade de Londrina. Ô Alexandre, como é que era o nome daquele cara do PMDB que se elegeu senador numa eleição do PMDB? Senador do PMDB, em 1978. Eu vou lembrar aqui, eu tô sem internet agora. Mas era o... Gente do céu, ele tinha um nome engraçado. Ele tinha um programa junto com o Silvio Sebastiani. Era... Ah, Jesus do céu. Poxa vida, teve um mandato, depois foi suplente do Álvaro Dias, assumiu era de São Paulo, dono de um jornal. Nossa, eu tô contando a história da pessoa e não estou aqui lembrando o nome dele. Mas, enfim, era de uma grande liderança aí, de um projeto político, e depois perdeu a eleição e virou ostracismo político. Você veja, o senador Álvaro Dias ficou mais de 30 anos no Senado da República. Ganhou do ex-governador Ney Braga, numa eleição de 1982, que ninguém acreditava que o Álvaro seria senador, que o Álvaro ia perder para o Ney Braga.
Porque o Ney Braga era o governador das realizações, era o governador que tinha feito, mas era o governador que tinha feito. Era o governador das realizações. Ou você entende que política tem timing também, é igual rede social hoje. Rede social é timing. Ou você entende que o time tem ou o time passa, ou você vai perder a eleição. É um fato obsequioso você entender que cada eleição é uma eleição. Você veja, vamos analisar lá a eleição dos Estados Unidos. Trouxeram o Trump de volta. O Trump está aí, candidato a presidente, é presidente dos Estados Unidos. Fizeram uma pesquisa hoje, Trump 53%. Milley está em baixa. Cristina Kirchner está voltando. Então, é cíclico. Eu acho, e aqui eu falo enquanto analista político, as coisas estão bem cristalizadas, tá? Ou tu é Lula ou Bolsonaro. Não existe espaço para outra coisa. Ah, porque o governador Ratinho Júnior não vai se viabilizar. Não vai se viabilizar o Zema, não vai se viabilizar o Ratinho Júnior, não vai se viabilizar qualquer outro candidato que não seja do eixo Rio-São Paulo. Eu acho que o Tarcísio é o candidato que mais tem chance de combater e ganhar do Lula. É o único candidato que tem chance de ganhar do presidente Lula. É o Tarcísio de Freitas. Ah, mas o Bolsonaro pode ser que vá muito bem, porque ele é muito popular. Mas se ele indicar um filho, esqueça, vai perder a eleição para o Lula. Inclusive, eu acho que o Lula disputa a eleição presidencial se for contra o Eduardo Bolsonaro. E ele reza para que o Bolsonaro escolha o Eduardo. Ele reza todos os dias. Porque se for contra o Tarcísio, o dinheiro da Faria Lima vem, o dinheiro das empresas vem, o dinheiro dos negócios, do agronegócio vem, Caiado não vai se viabilizar, Zema não vai se... Não adianta, minha gente. Não adianta. É uma safra de governadores muito boa, só que no apoio popular, vê lá, e assim, gente, não estou dizendo para apoiar o Bolsonaro, não estou aqui apoiando, tem o programa da Naná, botam aqui para apoiar o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é hoje ainda o único candidato que consegue arregimentar as massas populares da direita. Gostemos ou não. Sabe? Gostemos ou não. Então eu vejo que essa política limpinha, essa política do sou contra tudo e contra todos, nem Lula nem Bolsonaro, não vai pegar. Pegue hoje o governador Ratinho Júnior aqui no estado do Paraná. Chame uma reunião igual o Bolsonaro, se bate aqui. Bolsonaro senta ali num restaurante comer uma pizza em qualquer lugar. O Bolsonaro enche de gente alguém para ver o governador Ratinho Júnior. Porque tem que ser popstar. Eleição tem que ser popstar. Tem que ser um pouco famosinho. Não pode ser uma eleição frívola. Uma eleição só por ser. Porque eleição boa é eleição disputada. E, gente, o presidente Lula, o Lula da esquerda e o Bolsonaro da direita são os dois únicos líderes populares no Brasil. Inclusive, estamos sabendo que o Bolsonaro, ou melhor, os bolsonaristas, apoiadores do PL, financiados pelo pastor Silas Malafaia, estarão numa manifestação pela anistia humanitária e contra os desmandos do STF, do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Brasileira e piriri pororó. Então, dia 29 vai ter essa manifestação. Quero ver aqui, eu acho que o Diogo Barbosa deve ir, eu não sei se a Naná vai, mas vai ter a manifestação aí contra os excessos do STF do ministro Alexandre de Moraes. Eles estarão lá manifestando e como a esquerda tem direito de manifestar, a direita também assim o tem. Mas tem que ter coragem para defender este projeto político. Fato. Tem que ter coragem, meus companheiros. Não existe possibilidade. Não existe possibilidade de se ganhar uma eleição no Brasil hoje sem essa mobilização popular.
E com todo respeito aos outros candidatos, Fernando Haddad é um bom candidato do PT. É um bom candidato presidente. Tá certo que ele é um Fernando Henrique PSDB, né? É um Fernando Henrique petista. Bem limpinho, não tem problema com ninguém, quer ser amigo de todo mundo e no final não é amigo de ninguém. Mas eu acho que ele tem grande chance de ser o novo nome do PT. Guilherme Boulos, conhecido como invasor de casa. E não adianta dar um banho de perfumaria nele que não vai resolver a situação. Outros nomes do PT, Rui Costa, etc., governadores, eu acho, e a minha opinião é eleitoral, não é nem política, eu acho que as pessoas desconfiam para a presidência da República de governadores, de gente do sistema. Porque se você pegar a última eleição, Fernando Henrique, Lula, Bolsonaro, Dilma Rousseff, tirando o Collor de Mello, que é uma coisa inventada pela Rede Globo, o resto não era do sistemão, sabe? De ter sido governador, etc. Então eu acho que as pessoas, os trabalhadores, de forma geral, o povo brasileiro, desconfia desses sistemas, desses caras que estão ali. Já fui governador, já fui prefeito, já fui deputado. Para nós que somos da política e que acompanhamos a política, achamos isso o máximo. O cara já foi governador, já foi deputado, já foi não sei o quê. Mas para o povo não faz diferença. Minha opinião, é óbvio, é os partidos que apostem nos seus candidatos. Mas eu acho que as pessoas desconfiam de quando a pessoa é do sistema. Por isso que eu acho que a candidatura do Ratinho vai naufragar. Eu acho que a candidatura do Zema vai naufragar. Eu acho que qualquer governador do Brasil hoje que queira ser candidato a presidente da República vai naufragar. Porque é do sistema. Porque está ali nesse sistema, já foi, etc. e tal. E uma coisa é eleição no Estado, outra coisa é eleição presidencial. Que Deltan Dallagnol acaba de lançar sua campanha ao Senado. Tem grande chance de ganhar a eleição e vai derrotar a Cristina. Aí vai Cristina, vai Felipe Barros. Daí a Cristina é burra, né? Se ela for candidata a senadora. Ela sai candidata a deputado federal. Não, se entrar o Deltan e a Cristina, inclusive. E o Deltan é um problema, tá? O Deltan é um problema pra política. Porque o Deltan, ele é evangelista. Ele acredita no que ele fala. Ele tinha o WhatsApp junto com Deus. Se você pegar os negócios da Lava Jato, lá da Vaza Jato, o Deltan Dallagnol tinha um grupo de WhatsApp com ele mesmo, onde ele dizia que ele ia salvar o Brasil do combate à corrupção. Se este homem for pro Senado, vai ser pior do que o Cleitinho tirando foto com a Virgínia. Vai ser pior do que o Cleitinho tirando foto com a Virgínia. Que esse homem é perigosíssimo. Inclusive, se ele for candidato, se permitirem ele ser candidato pelo Novo ao Senado Federal, que eu não sei se ele está elegível, não está inelegível, sei lá como é que é. O Deltan. Deltan, ele está inelegível até março do ano que vem. Então é candidato. E vai ganhar a eleição. E vai eleger o Kilter. Vai, porque ele e o Kilter tem caso tipo de pai e filho, né? Olha que porcaria. Se você pegar a eleição de prefeito de Curitiba, vão botar esse piá para ser candidato contra o Eduardo Pimentel e o Greca na próxima eleição. É verdade. É verdade. Esse piá ganha do Eduardo, hein? Porque a oratória dele é violenta, hein? Se o Kilter se eleger deputado federal, ele é candidato a prefeito de Curitiba. Verdade. E vai tirar o Eduardo no segundo turno, porque o Greca vai se filiar a outro partido e vai ser candidato a prefeito contra o Eduardo. Porque escreva o que eu estou falando. Se o PSD não der a legenda e não der a máquina para o Greca ser candidato a prefeito, Dom Rafael das Laranjeiras vai arrumar um partideco, juntar o Dutti, juntar o Beto, juntar toda a estrutura financeira de Curitiba e vai ser candidato contra o Eduardo. E vai olhar para a Câmara de Curitiba, para a televisão, com a maior cara lavada, igual do Maluf, e dizer: ele foi um mau prefeito, então vota em mim que eu vou resolver os problemas de Curitiba. Eu apoiei ele, não sabia que ele era um prefeito ruim, mas agora vota em mim porque eu quero voltar a ser prefeito. E vai ser um segundo turno Kilter e Greca. Luan, 6 horas. Tchau. Tchau. Até semana que vem.